O sertão te engole se você não for forte. A perna de Zé não curou, piorou. O osso quebrado, mal emendado, virou um lembrete pulsante de que o tempo passava e ele ficava para trás, rastejando nas sombras da caatinga. 3 anos de silêncio absoluto. Para o coronel Almeida, Zé era apenas uma lenda macabra, um fantasma que o sol havia secado. Mas a verdadeira guerra não estava no mato, e sim dentro da casa grande. Rosinha criava um menino, Tonico, não como herdeiro de Almeida, mas como filho de Zé. Cada palavra dela era uma facada no orgulho do fazendeiro, um veneno lento que o coronel não podia mais ignorar. O coronel era paciente com o gado, mas não com a afronta. Aquele menino carregando a verdade do rival na testa era demais. Ele decidiu que Rosinha tinha ido longe demais. Ela seria expulsa, jogada à própria sorte no mundo, e o garoto seria criado, forçado, a usar o nome Almeida. Zé estava quebrado, mas Rosinha e Tonico estavam em perigo iminente. O coronel pensou que era o fim do pesadelo. Mal sabia ele que a falta de perna forçou Zé a usar algo que o coronel nunca soube que existia: a cabeça. Antes de seguirmos para essa nova fase da história, se você gosta de narrativas de superação e justiça, aperta o botão de seguir aqui embaixo e me conta, de que cidade do Brasil você está acompanhando a jornada de Zé? Essa história é a continuação direta de Homem da Roça recebe um bebê abandonado e descobre que criou o herdeiro do seu pior inimigo. Se você ainda não assistiu ao primeiro capítulo, o link está nos comentários. É lá que tudo começa. A humilhação, a traição e o momento em que Zé aprende que, mesmo sem letras, ele sempre entendeu o que poucos sabiam: a terra, o tempo e o caráter dos homens. O que você vai ouvir agora não é um recomeço. É o acerto de contas. 3 anos haviam passado como uma poeira fina, cobrindo o luto e a fúria. A ferida infeccionou. O osso se soldou torto, e Zé viu sua mobilidade ser roubada pelo próprio corpo. Ele era agora um homem de apoios, movendo-se com a ajuda de um cajado rústico e muita dor. A perna direita, mais curta e fraca, tornara-se um peso morto, mas, ironicamente, fora o que o salvou. Ninguém procura um vingador que mal consegue andar. Escondido em uma toca, cavada por suas próprias mãos nos fundos de um grotão isolado, Zé não mais pensava em força bruta. O coronel Almeida tinha homens, armas e terras. Zé tinha tempo. E a roça lhe ensinou que tempo, se bem usado, é a arma mais potente. A maior parte do seu tempo não era gasta procurando comida, mas ouvindo. O sertão guarda segredos em suas folhas secas. Zé observava o fluxo de carreiros, os vaqueiros desgarrados, os fofoqueiros de beira de estrada que passavam perto de sua toca. Ele não perguntava, apenas absorvia. E foi assim que descobriu a vida que o coronel tentava montar sobre as ruínas da sua. Ela não havia se curvado. Os relatos chegavam filtrados, mas a essência era sempre a mesma. A mulher que parecia frágil era, na verdade, uma fortaleza. Rosinha havia recusado o luto, recusado o papel de concubina, recusado até mesmo o nome Almeida para seu filho. Ela sustentava a mentira, ou a verdade, de que Tonico era filho de Zé, o homem que ela amava, e isso estava enlouquecendo o coronel. O filho Tonico já estava com quase 5 anos. Crescendo rápido, com o cabelo escuro e a teimosia de Zé, ele era a prova viva de que Rosinha não havia sido quebrada. O coronel tá espumando de raiva, ouviu Zé num final de tarde de um mascate que parou para descansar perto do rio. A mulher não se curva, e o menino a cada dia fica mais parecido com o falecido. Zé. Dizem que ele vai botar Rosinha pra fora. Não aguenta mais a afronta. O mundo de Zé parou. Ser expulsa significava que Rosinha e Tonico seriam jogados em estradas perigosas, sozinhos, sem proteção. O coronel faria isso. Ele não os mataria, mas garantiria que a miséria fizesse o serviço, mantendo as mãos limpas. A dor na perna dobrou, mas Zé não gemeu. Ele podia ter perdido a perna, mas ganhara a razão. Almeida, ao tentar limpar sua honra ferida, estava prestes a cometer seu maior erro: devolver Rosinha e Tonico ao mundo. Zé precisava se mover.
mas não podia ir atrás do coronel com um cajado. Ele precisava de aliados, de informações e, acima de tudo, de um meio de entrar na Casa Grande sem levantar a menor suspeita de que o homem da roça estava de volta. A vingança, ele percebeu, não seria com tiro, mas com paciência e estratégia. A decisão do coronel Almeida não demorou a se espalhar. O medo de que o falatório prejudicasse seus negócios fez com que ele agisse rápido. Rosinha seria despachada em 2 dias, enviada para a cidade mais próxima, sem dinheiro e sem amparo, mas com a ameaça clara de que, se ela tentasse voltar, o filho seria tirado dela definitivamente. Zé sabia que não tinha 2 dias. O primeiro passo foi abandonar a toca. O cheiro de terra, sangue seco e solidão ainda grudava em sua roupa, mas a perna claudicante precisava de um novo disfarce. Ele raspou a barba longa, cortou o cabelo em desalinho e, usando o cajado como um terceiro pé, começou a se mover na direção oposta à Casa Grande para despistar qualquer possível rastro, mesmo que improvável. Ele rumou para o pequeno vilarejo de Areias Secas a 10 léguas de distância. Não era um lugar que o coronel frequentava, mas era o ponto de passagem obrigatório para os tropeiros e, mais importante, era onde morava Dona Marieta. Marieta era a parteira da região, uma mulher de poucas palavras e muita sabedoria, que devia a Zé um favor antigo de quando ele salvou o filho dela de uma picada de cobra. Zé sabia que a lealdade dela era a prova de fogo. Chegou a Areias Secas ao cair da noite, sujo e quase irreconhecível. Bateu na porta de Marieta. Ela abriu, a lamparina tremendo em sua mão. Os olhos dela percorreram o corpo magro e curvado de Zé. "Quem é?" A voz era dura. "Sou eu, Marieta, Zé." A parteira não se moveu por um longo momento. Depois, sem dizer uma palavra, abriu a porta para que ele entrasse. "Pensei que o sertão tinha te levado, Zé." Ela sussurrou, trancando a porta atrás dele. "O sertão me ensinou a esperar. Preciso de ajuda, rápido." Zé não poupou detalhes. Contou sobre a perna, sobre Rosinha, sobre a iminente expulsão. Marieta ouviu tudo, balançando a cabeça lentamente. Ela era uma mulher prática, e a urgência de Zé a atingiu em cheio. "Você não pode ir até lá assim, Zé. Você mal anda, eles vão te pegar antes que chegue no portão." "Eu sei. Não vou lutar com a força, Marieta. Vou lutar com a sombra. Mas preciso de um disfarce e de uma rota segura para encontrá-los na estrada. O coronel não vai mandar Rosinha para a cidade de trem. Vai mandar numa carroça comum, pela estrada velha, para que ela sinta o peso da humilhação." Marieta concordou. A rota velha era mais longa, mas menos movimentada. "Vou te dar 3 coisas", disse Marieta, puxando um baú antigo. "Primeiro, roupas que não são suas, de um antigo viajante já falecido. Segundo, um remédio para essa perna, para cortar a febre, mas não o bastante para você correr. Você precisa continuar parecendo um inválido inofensivo." O terceiro item era o mais importante. Ela lhe entregou um mapa desenhado à mão, indicando pontos de parada, esconderijos e, crucialmente, o ponto exato onde a estrada velha se estreitava ao lado do rio seco. Um lugar perfeito para uma emboscada silenciosa. "Zé, você não é mais o homem forte de antes. Não tente ser." Marieta advertiu, seus olhos fixos nos dele. "Use essa perna quebrada como seu escudo. Seja a sombra que ninguém nota." Zé saiu de Areias Secas no dia seguinte vestindo as roupas velhas com o corpo mais leve e a mente afiada. Agora ele era Joaquim, um caixeiro viajante que perdera tudo e tentava chegar à cidade grande. Ninguém ligaria o caixeiro Joaquim ao lendário Zé. Ele calculou o tempo de viagem da carroça do coronel. Seriam 48 horas até o ponto de encontro no Rio Seco. Zé tinha que chegar lá em 36. A jornada foi excruciante. Cada passo era uma facada, mas a promessa de Rosinha e Tonico o movia. Ele não pensou em vingança, mas em resgate. Se encontrasse a carroça, teria que agir rápido, incapacitar os guardas, levar Rosinha e o menino para o mato fechado e sumir antes que o coronel percebesse a falta. Mas a sorte estava prestes a lhe dar um presente macabro. No segundo dia de viagem, Zé viu uma nuvem de poeira levantando no horizonte. Não era uma carroça, mas um pequeno grupo de homens a cavalo. Ele rapidamente se escondeu atrás de um arbusto espesso. Eram 4 capangas do coronel,
liderados por Tatu, o braço direito, o mesmo homem que havia atirado nele 3 anos antes. Eles pararam para beber água a poucos metros de Zé. O coronel está com raiva, Tatu, disse um dos homens bebendo ruidosamente. Mandar a mulher embora assim de repente. Ela aprontou feio dessa vez. Ela não se calava sobre o tal do Zé. Tatu cuspiu no chão. O coronel não aguentava mais que o moleque Tonico chamasse o fantasma de pai. O orgulho dele é maior que a fazenda. Tatu pegou um pequeno saco de couro e o apertou. Mas o coronel não é idiota. Ele não confia em Rosinha para sumir e nunca mais voltar. Por isso estamos aqui. Nós vamos nos encontrar com a carroça amanhã, depois do Rio Seco. Vamos garantir que Rosinha siga para o sul. E mais importante, vamos ter certeza de que o moleque Tonico volte para a fazenda. O corpo de Zé gelou. O plano mudou. O coronel não ia mandar Tonico embora, ele ia separar mãe e filho na estrada. O resgate se transformou em uma corrida contra o tempo para impedir uma tragédia ainda maior. Zé não podia esperar a carroça no Rio Seco. Ele tinha que interceptar o grupo de Tatu antes que eles chegassem ao ponto de encontro. Zé sabia que não podia enfrentar Tatu e seus 3 capangas abertamente. Ele tinha que usar o ambiente. A apenas 1 légua de onde estavam, havia um desfiladeiro estreito, conhecido como Garganta da Viúva, onde grandes pedras roladas impediam o trânsito lateral, obrigando os cavaleiros a passarem em fila única. Ele se arrastou o mais rápido que pôde, chegando à garganta no meio da noite. A perna gritava, mas a adrenalina abafava a dor. A vingança não era mais o foco. Era sobrevivência e proteção. Zé, o ex-homem forte, agora usaria as habilidades que aprendeu rastejando pela roça, furtividade e emboscada. Ele armou armadilhas rudimentares, cordas de cipó esticadas na altura da sela e pedras soltas posicionadas estrategicamente no caminho. Esperou. O silêncio da noite era denso. Ao amanhecer, o som de cascos quebrou a quietude. Tatu vinha na frente impaciente. O primeiro capanga, que vinha logo atrás de Tatu, tropeçou no cipó. Seu cavalo empinou e ele foi jogado para o lado, caindo de mau jeito sobre as pedras. O grito dele alertou os outros. "Emboscada! Procurem!" Tatu gritou puxando o rifle. O caos era exatamente o que Zé precisava. Tatu e um segundo capanga desceram dos cavalos tensos. O terceiro capanga tentou cavalgar em direção ao homem caído, mas o cavalo, assustado, pisou na pedra solta colocada por Zé. O animal escorregou e caiu, atirando o cavaleiro para longe. Agora era 3 contra 1. Mas os capangas estavam desorganizados e nervosos. Tatu, esperto, percebeu que o atacante estava no alto, nas rochas. Ele começou a subir, cauteloso. Zé estava em desvantagem física, mas tinha a visão de cima e a vantagem da surpresa. Ele pegou uma pedra grande pesando pelo menos 10 quilos e rolou-a em direção a Tatu. A pedra passou de raspão, mas forçou Tatu a se jogar no chão para não ser esmagado. O segundo capanga, percebendo o perigo, apontou a arma para cima. Foi um erro. Enquanto ele mirava, Zé, usando o cajado como alavanca, saltou do esconderijo e, numa queda controlada, jogou-se sobre o homem. Ele não tinha força para lutar, mas tinha peso e momento. O impacto fez o capanga soltar a arma. Zé não perdeu tempo. Usando toda a força do seu braço bom, ele cravou a ponta afiada do cajado no joelho do capanga. Um grito agudo ecoou pelo desfiladeiro. O homem caiu, incapacitado. Tatu ouviu o grito e se virou furioso. Ele viu Zé, o rosto escondido pelas sombras do chapéu e pelo pó, mas reconheceu a fúria nos olhos. "Zé, você não estava morto?" "A morte não me quis, Tatu." Zé rosnou puxando o cajado e mancando para trás. Tatu atirou. Zé se jogou atrás de uma rocha, o tiro zunindo no ar. A fumaça do disparo deu a Zé a oportunidade que ele precisava. Ele tinha a arma de um dos homens caídos. Ele não era um atirador de elite como antes, mas estava perto o suficiente. Ele mirou no ombro de Tatu e disparou. O tiro foi certeiro, não para matar, mas para imobilizar. Tatu gritou, derrubando o rifle. Os outros 2 capangas estavam feridos ou desorientados. Zé, aproveitando o pânico, saltou sobre um cavalo que não havia fugido, sentindo a dor intensa na perna, mas sabendo que precisava ser rápido. Ele pegou o saco de couro de Tatu. Era o dinheiro. Dinheiro que o coronel usaria para garantir que Rosinha fosse largada no meio do nada.
Diga ao coronel Almeida que o homem da roça não esquece. Zé gritou para Tatu ferido, antes de galopar na direção da estrada velha, em busca da carroça. Ele tinha o dinheiro e tinha imobilizado a ameaça imediata. Mas a carroça de Rosinha estava se aproximando. Ele tinha poucas horas. A adrenalina da luta sustentou Zé por mais uma légua. Mas a perna claudicante começou a cobrar seu preço. O cavalo era um alívio, mas o movimento constante sacudia o osso mal curado. Ele precisava ser rápido. Se os feridos no desfiladeiro conseguissem avisar a Casa Grande a tempo, o resgate se tornaria uma armadilha. O Rio Seco era o ponto crítico. A travessia era rasa, mas a margem era repleta de mato cerrado, oferecendo excelente cobertura. Zé abandonou o cavalo a uma distância segura e, apoiando-se no cajado, rastejou pelos arbustos até a margem. E esperou. O sol já estava alto quando ele ouviu o rangido de rodas antigas. Não era o som de uma viagem rápida. Era o som da resignação. A carroça apareceu. Era puxada por um burro cansado e acompanhada por 2 capangas menos ameaçadores que Tatu, mais parecendo empregados de rancho designados para o serviço. Rosinha estava sentada no banco da frente segurando Tonico no colo. O menino, agora com 5 anos, estava quieto, mas seus olhos examinavam a paisagem com uma seriedade precoce. Rosinha parecia exausta, mas sua postura era firme. Ela não chorava, apenas observava o horizonte que lhe era roubado. O coronel havia mandado 2 guardas para garantir que ela não fugisse, e Rosinha sabia que o destino era pior que a morte. Abandono. A carroça parou para os burros beberem água no Rio Seco. Zé estava a menos de 10 metros, invisível na vegetação. O plano era simples: neutralizar os guardas sem fazer barulho. O primeiro guarda, um jovem chamado Lauro, desceu para desamarrar as rédeas. O segundo, Pedro, permaneceu sentado na carroça, cochilando sob o sol. Zé pegou 2 pedras de tamanho médio que havia recolhido no desfiladeiro. Ele era um homem da roça e sabia exatamente onde mirar. A primeira pedra voou em um arco rápido e atingiu Lauro na têmpora. O som foi abafado, mas o golpe foi seco. Lauro caiu sem um som, desmaiado na água rasa. O ruído da queda despertou Pedro. Ele piscou confuso e viu Lauro boiando. Que diabo! Antes que Pedro pudesse pegar a espingarda ao seu lado, Rosinha agiu. Ela sabia que algo estava acontecendo. Ela olhou para o mato por um segundo, e embora não tenha visto nada, sentiu a presença. Ela rapidamente pegou um cantil de água que estava vazio e atirou-o com força contra o rosto de Pedro. O impacto não o nocauteou, mas o desorientou o tempo suficiente. Zé saiu do mato. Ele não era mais o Zé que Rosinha conhecia. Estava magro, com o rosto marcado pela dor e a perna visivelmente aleijada. Mas a fúria e o amor nos olhos eram inconfundíveis. Rosinha soltou um soluço. Não de medo, mas de alívio e pavor misturados. Sim! Silêncio, Rosinha, sou eu, rápido! O garoto Tonico olhou para Zé confuso. Ele nunca tinha visto esse homem coberto de poeira e cicatrizes, mas a maneira como Rosinha o olhava, com toda a alma, fez o menino ficar quieto. Pedro, o capanga, estava se recuperando do golpe. Zé avançou usando o cajado novamente, atingindo o ombro de Pedro com força, desarmando-o. O capanga caiu da carroça, gemendo. Vamos, Rosinha, agora! Rosinha não hesitou. Ela pulou da carroça com Tonico nos braços. Quem é ele, mamãe? Tonico sussurrou, agarrando-se ao pescoço dela. É o seu pai, Tonico, é o Zé. Zé não teve tempo para a emoção. Ele pegou o saco de dinheiro que tirou de Tatu e jogou-o para Rosinha. Guarda isso. Vamos precisar. Ele precisava garantir que os capangas não pudessem segui-los imediatamente. Com dificuldade, ele arrastou Lauro e Pedro para a margem e amarrou-os frouxamente com cordas que havia trazido. Ele não podia matá-los. Não agora. O coronel saberia que ele estava vivo. Ele precisava de tempo. Para onde vamos, Zé? Não podemos voltar para a roça. E nem para a cidade. O coronel vai nos procurar lá. Vamos para onde ninguém procura quem está fugindo, o alto. Vamos para a serra. A Serra dos Ossos era um lugar temido na região. Um labirinto de pedras e cavernas, inóspito e difícil de navegar, exceto para aqueles que cresceram sob o sol inclemente. Zé sabia que o coronel, arrogante e acostumado ao conforto da planície, jamais enviaria seus homens para aquele inferno de pedra.
A caminhada pela mata fechada foi brutal. Rosinha ajudava Zé a se apoiar e carregava Tonico no outro braço. O menino estava assustado, mas observava o pai com uma curiosidade intensa. Ao cair da noite, eles encontraram um pequeno buraco entre as raízes de uma gameleira, oferecendo abrigo suficiente. Zé acendeu uma fogueira pequena, usando um método que só os homens que vivem no mato conhecem, garantindo que a fumaça fosse mínima. Rosinha olhou para Zé, a luz fraca da fogueira revelando as linhas duras em seu rosto. Pensei que tinha morrido, Zé. Por Deus, pensei que tinha morrido. Ela sussurrou a voz embargada. Eu quase morri, mas a promessa de te ver de novo e a certeza de que Tonico precisava de mim me trouxe de volta. Rosinha, me perdoa por ter demorado tanto. A perna me traiu. Não se desculpe, você está aqui, é o que importa. Tonico, que estava quieto, finalmente falou. Ele se aproximou de Zé, hesitante. Você é o Zé? O que mamãe disse que era forte? Zé sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu sou o Zé. E sim, eu era forte. Agora sou diferente, meu filho. Você está machucado. Um pouco, mas não quebrado, nunca. Rosinha sentou-se ao lado de Zé, colocando a mão em seu rosto. Foi a primeira vez que se tocaram em 3 anos. O toque era um choque elétrico. Eu nunca deixei ele esquecer quem você era, Zé. O coronel tentou nos sufocar com ouro e promessas, mas eu dizia todos os dias a Tonico. O seu pai é um homem honesto. O seu pai é corajoso. Ele está vivo no mato, esperando o momento certo para voltar. Zé sentiu um nó na garganta. Aquilo era mais potente que qualquer medicamento. Rosinha havia mantido sua memória viva e, com isso, havia mantido sua alma intacta. O coronel vai vir atrás de nós, Rosinha. Ele vai mandar o inferno atrás de nós. Temos que sumir e depois temos que acabar com ele. Como? Você mal consegue andar, Zé, e agora Tonico está conosco. É aí que ele se engana. Ele acha que a perna me deixou fraco. A perna me deixou esperto. O coronel confia na força bruta, Rosinha. Eu vou usar a cabeça dele contra ele. Tatu e os outros estão fora de combate por um tempo. Eles vão espalhar a notícia de que me viram e que eu estou aleijado. Isso fará o coronel relaxar. Ele não vai temer um homem de cajado. Zé pegou o cajado e o observou. Esse cajado não é um apoio, Rosinha. É uma extensão de quem eu sou agora. Não posso mais correr, mas posso pensar. E o coronel tem muitos segredos. E eu tive 3 anos para ouvir os ventos do sertão. Eles comeram o pouco que Rosinha tinha trazido e dormiram sob as estrelas. Zé, mesmo com a dor lancinante, sentiu paz pela primeira vez em anos. Sua família estava segura. O coronel Almeida, porém, estava prestes a descobrir que sua humilhação não havia terminado. Rosinha não havia sido expulsa. Ela havia sido resgatada. E o fantasma que ele pensou ter matado estava agora armado de paciência e inteligência. Na manhã seguinte, a notícia chegou à Casa Grande. Os 2 capangas, Lauro e Pedro, voltaram mancando e enlameados, com uma história confusa sobre um ataque repentino. Mas o que realmente quebrou o coronel foi o que Tatu, o mais leal de seus capangas, trouxe horas depois, sangrando e com o ombro deslocado. Foi ele, coronel. Zé, ele está vivo. Ele me emboscou no desfiladeiro. Coronel Almeida, um homem que raramente perdia a compostura, ficou vermelho de fúria. Vivo? Impossível! Eu vi ele cair! Ele está vivo e está manco. Ele usa um cajado, mas ele está com a mulher e o menino. E ele levou o dinheiro que eu carregava para Rosinha. Tatu tossiu de dor. Ele disse para o senhor que o homem da roça não esquece. O coronel andou de um lado para o outro na sala de estar, a raiva fervendo. O medo não era que Zé o matasse, mas que Zé se tornasse uma humilhação pública. Um homem aleijado, fugitivo, roubando sua propriedade e, pior, sua família. Ele foi para a serra. Só pode ter ido para a serra. Tatu deduziu. O coronel parou na frente da grande janela, olhando para a vastidão do sertão. Mandar homens para a serra é perder tempo, mas ele é um homem morto, Tatu. Manco ou não, quero que encontre Maurício. Maurício. O ex-amigo de Zé, o traidor que o vendeu. Maurício estava prosperando, vivendo na cidade como um pequeno comerciante graças à recompensa do coronel. Por que Maurício, coronel? Porque Maurício conhece Zé melhor que ninguém. Sabe como ele pensa, sabe onde ele se esconde, sabe o que o motiva.
E Maurício tem algo a perder agora: reputação e um bom nome que eu o ajudei a construir. Diga a Maurício que o fantasma de Zé voltou para assombrá-lo. E que ele tem até o final da semana para me trazer a cabeça de Zé. Se não trouxer, eu garanto que Maurício não terá nem onde esconder a sua. A guerra de Zé não seria mais apenas contra o coronel. Seria contra a traição que ele mais odiava. E Maurício, ao ser forçado a caçar o antigo amigo, estava prestes a cavar a própria sepultura. A Serra dos Ossos era um refúgio brutal, mas eficaz. A subida foi dolorosa. Para Zé, cada rocha era um desafio, mas ele sentia a força renovada de Rosinha ao seu lado e o silêncio atento de Tonico. Chegaram a um planalto escondido, acessível apenas por uma trilha estreita e vertical. O esconderijo era uma gruta alta, protegida dos ventos e com uma visão panorâmica das planícies abaixo. Era impossível que alguém os encontrasse sem saber exatamente para onde olhar. A primeira semana foi de pura recuperação. Rosinha cuidou da perna de Zé com ervas que encontrou na serra, cortando a inflamação e a dor mais aguda. Eles se comunicavam em sussurros. Tonico, inicialmente distante, começou a se apegar a Zé com a rapidez e a intensidade que só as crianças demonstram. Ele observava o pai, o jeito como ele olhava o mato, a maneira como ele usava o cajado não apenas para andar, mas para testar o terreno e desviar galhos. "Pai, você não pode mais correr?" perguntou Tonico em uma tarde, enquanto Zé tentava moldar uma pequena faca com um pedaço de metal encontrado. Zé parou o trabalho e olhou para o filho. "Não, Tonico. Meu corpo não me deixa mais correr rápido. Mas aprendi que a corrida nem sempre é a melhor forma de vencer uma luta." "E qual é?" "A paciência e a visão. Aqui em cima, Tonico, eu vejo a fazenda. Eu vejo a poeira que os homens do coronel levantam. Eu vejo a pressa deles. E quem tem pressa, comete erro. O coronel vai se cansar. Vai desistir de procurar aqui em cima, porque ele tem orgulho demais para admitir que um homem manco o humilhou." Rosinha estava ao lado deles, tecendo uma pequena cesta com fibras de sisal. Ela sabia que Zé tinha um plano, e esperava pacientemente que ele o revelasse. "O dinheiro de tatu não nos dará a liberdade, Rosinha." Zé começou. "Nos dará tempo, e o tempo é que nos dará a vitória." Zé explicou sua nova estratégia. O coronel não era um homem de detalhes. Ele confiava em seus homens para fazer o trabalho sujo, mas o verdadeiro ponto fraco de Almeida era seu medo da lei e da exposição pública. O coronel nunca se preocupou em encobrir seus rastros de forma perfeita, porque ele sempre teve a certeza de que ninguém teria coragem de desafiá-lo abertamente. Ele comprou juízes, ele comprou policiais, mas ele não comprou a memória dos homens. Zé revelou que durante os anos rastejando pela roça, ele não apenas ouvia fofocas, mas colecionava histórias concretas. Roubo de terras, uso de mão de obra escrava disfarçada, violência contra pequenos agricultores. E mais importante, ele sabia de documentos escondidos. "Lembro-me de uma vez antes de tudo isso, que Maurício me falou de um cofre pequeno na Casa Grande. Não o cofre principal, mas um cofre escondido na biblioteca, onde o coronel guardava apólices de seguro." "Apólices de seguro?" perguntou Rosinha. "Documentos. Provas de que ele subornava políticos e juízes da capital. Se eu puder colocar as mãos naqueles papéis, o coronel cai sozinho, sem derramar sangue, sem eu ter que confrontar os capangas dele de frente." O plano era audacioso, mas exigia que Zé fizesse o impensável: voltar para a Casa Grande. "Eu preciso de um mensageiro. Alguém que possa ir para a Casa Grande, entrar sem ser notado e trazer informações. E preciso de um motivo para o coronel me deixar vivo por tempo suficiente." A notícia da sobrevivência de Zé e a ameaça do coronel alcançaram Maurício na cidade. Maurício estava gordo, vestia roupas finas e tinha um sorriso permanente no rosto, fruto de sua nova prosperidade. Mas, ao ouvir o nome Zé, a cor sumiu de seu rosto. Ele sabia que Zé não o perdoaria. A traição de amigo era o pior crime no sertão. Maurício foi imediatamente à fazenda. O coronel o recebeu com a frieza habitual. "Você tem um problema, Maurício", disse o coronel sem rodeios. "O fantasma voltou e ele sabe que foi você." "Coronel, eu juro, eu o vi caindo, achei que estava morto." "Pensar não é fazer. Agora você vai terminar o serviço."
Você conhece as fraquezas dele. Você sabe onde ele iria. A serra. Vá, ache-o e traga a prova de que ele não vai mais me incomodar. Se não o fizer, eu garanto que tudo que você construiu, sua loja, sua casa, sua reputação, vai desmoronar. Eu direi a todos que você tentou me roubar. A escolha é sua. Maurício, acovardado, aceitou a missão. Ele reuniu alguns homens, não capangas do coronel, mas mercenários pagos com seu próprio dinheiro, e partiu para a serra. A ironia era que Maurício realmente conhecia Zé. Ele sabia que Zé não teria fugido para se esconder para sempre. Ele estaria planejando. Procurem por sinais de paciência, não de pressa, instruiu Maurício a seus homens. Ele é manco. Ele não vai deixar trilhas óbvias. Ele estará em um lugar onde pode ver, mas não ser visto. Procurem por fumaça que não existe, por silêncio que incomoda. Zé, do alto da serra, observava o movimento de cavalos na planície. Ele notou um grupo diferente, vestindo roupas de cidade e liderado por um homem que montava um cavalo caro. Ele reconheceu a silhueta gorda de Maurício. Rosinha, Maurício está vindo, Zé disse, a voz baixa e tensa. O traidor, ela sibilou. Ele não está vindo por escolha. Está vindo porque o coronel o forçou. E isso é bom. O coronel está usando o medo de Maurício. Eu vou usar a culpa dele. O plano de Zé era arriscado. Ele sabia que Maurício nunca conseguiria subir a serra sem a ajuda de um guia local. Zé precisava de um intermediário. Ele desceu sozinho na noite seguinte, com a perna suportando o peso. Ele caminhou até a casa de um antigo amigo, o Ferreira, um fazendeiro pobre que sempre foi fiel a Zé, mas que vivia sob o calcanhar do coronel. Ferreira, ao ver Zé, ajoelhou-se. Zé, pensei que era mentira. Que bom te ver vivo, meu irmão. Levanta, Ferreira, preciso de você. Você é o único que o coronel ainda não comprou, mas que Maurício confia. Zé instruiu Ferreira a se encontrar com Maurício, fingindo que estava ajudando o traidor a encontrar a trilha de Zé. Mas o verdadeiro objetivo era entregar uma mensagem. Diga a Maurício que eu estou vivo e que eu tenho uma proposta. Diga que eu sei de tudo sobre o cofre na biblioteca. Diga que eu não vou atrás da cabeça dele, mas vou atrás da verdade que vai derrubar o coronel. E que ele pode ser parte disso, ou pode ser esmagado pelo coronel que o abandonará assim que o serviço estiver feito. A mensagem era um anzol de culpa e medo. Zé sabia que Maurício temia o coronel mais do que o seu perdão. Ferreira, pálido, fez o que Zé pediu. Ele encontrou Maurício na manhã seguinte guiando-o pela planície, fingindo dificuldade para encontrar a trilha. Maurício, eu sei que você está aqui pelo coronel, Ferreira disse em um sussurro, enquanto os mercenários bebiam água. Mas Zé está vivo. Ele me mandou te avisar. Ele sabe o que você fez, mas ele tem uma proposta para te salvar do coronel. Me salvar? Maurício riu, mas o riso era histérico. Ele sabe sobre o cofre da biblioteca. E ele disse que se você o ajudar a pegar aqueles papéis, ele garante que o coronel não vai te destruir quando a poeira baixar. Ele não vai te perdoar, Maurício, mas ele te dará a chance de sobreviver e de pagar por seus crimes perante a lei, não perante o rifle do coronel. Maurício parou. Ele sabia que o cofre era o segredo mais sujo de Almeida. Se Zé colocasse as mãos naquilo, o coronel estaria acabado. Mas ajudar Zé significava trair o coronel pela segunda vez. O medo de ser o próximo alvo de Almeida pesou mais que o ódio de Zé. Onde ele está? Maurício perguntou, a voz quase inaudível. Ferreira hesitou. Ele não me disse onde está. Ele disse que você deve ir até a Cruz do Desengano sozinho, à meia-noite de amanhã. Se você trouxer um presente, ele aparece. Presente? Que tipo de presente? Algo que só ele e você saberiam que é importante, Maurício. Algo que prove que você ainda se lembra de quem ele era antes da traição. Sem o presente não há conversa. Zé estava forçando Maurício a confrontar a memória da amizade que ele destruiu. E ele sabia que para um homem guiado pela ganância, a emoção forçada seria o fator decisivo. O jogo estava montado. A Cruz do Desengano era um marco sombrio, erguido em um cruzamento de trilhas antigas, onde muitos viajantes haviam se perdido ou sido atacados. Um lugar perfeito para um encontro de fantasmas e traidores. Zé chegou primeiro, mancando pelas sombras da noite, acompanhado apenas pelo cajado e pela paciência que o sertão lhe havia ensinado. Rosinha e Tonico ficaram na serra,
aterrorizados com a ideia de Zé se expor, mas confiantes na sua nova frieza. Zé estava escondido atrás de uma touceira de cactos, observando a aproximação cautelosa de Maurício. Maurício veio sozinho, como pedido. Estava visivelmente nervoso. Seus olhos esquadrinhavam as sombras, esperando um tiro a qualquer momento. Ele era um homem de conforto, e o mato escuro e o silêncio pesado o aterrorizavam. Zé, apareça, eu vim sozinho! Maurício gritou, a voz trêmula. Zé esperou mais um minuto, deixando o medo mastigar o estômago do traidor. Você veio por medo do coronel, Maurício, não por arrependimento. Zé finalmente disse, sua voz rouca, vinda das sombras. Maurício deu um salto para trás. Zé, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu estava desesperado. Desespero tem cheiro de fome, Maurício. O seu cheiro era de ouro. O coronel te fez prosperar com o preço do sangue da minha família. Agora, ele vai te fazer pagar pelo seu próprio. Zé emergiu das sombras, iluminado pela pouca luz da lua. Maurício viu o corpo de Zé, magro, curvo, apoiado no cajado. A visão do amigo aleijado o atingiu com mais força do que ele esperava. Não era o Zé bravo e forte. Era um espectro. O coronel me ameaçou de morte, Zé. Ele me forçou a vir atrás de você. Eu sei. E é por isso que você está aqui. Eu te ofereço uma saída. Não para me perdoar, mas para se salvar. Maurício estava em pânico. O que você quer? Ferreira lhe deu a mensagem. O cofre da biblioteca. Os papéis que ligam o coronel ao inferno. Eu preciso deles. É impossível. A Casa Grande está cercada. O coronel está paranoico desde que soube que você está vivo. Há homens armados em cada canto. Você pode entrar, Maurício. Você foi amigo dele por muito tempo. Você sabe como se esgueirar. Você sabe do sistema de guardas, dos túneis de serviço. E você sabe exatamente onde fica aquele cofre. Maurício respirou fundo, tentando recuperar a compostura. E se eu fizer isso, o que ganho? Seu perdão? Não. Eu não te perdoo. Mas eu prometo que, quando o coronel cair, eu entrego você para as autoridades vivo. Você pega sua pena por traição e suborno, mas o coronel não te mata. Se você não fizer isso, Maurício, eu garanto que você será o primeiro a ser esmagado. O coronel vai te usar como isca para me atrair. Ele não vai te proteger. Zé sabia que essa era a chave. Confrontar Maurício com a certeza de que o coronel não tinha lealdade por ninguém. Maurício ponderou, olhando para o chão. Qual era o presente, Zé? Para eu provar que sou confiável? Zé sorriu, um sorriso vazio. A faca de caça que eu te dei no dia do seu casamento. Aquela com o cabo de osso de veado que esculpimos juntos. Você ainda tem? Maurício levou a mão ao peito. Ele ainda tinha a faca. Estava com ele agora. Era a única coisa que ele havia mantido da vida antiga. Ele tirou a faca do coldre e a jogou no chão entre eles. Eu sinto muito, Zé, por tudo. Zé não tocou na faca. O presente era o lembrete de que um dia houve honra. O plano é o seguinte. Zé começou abaixando a voz, ignorando a emoção. Você precisa me dizer tudo sobre os túneis. E o mais importante. Eu preciso de um falso rastro para distrair o coronel. Ele precisa acreditar que eu estou vindo de um lado, enquanto eu entro por outro. Maurício, agora oficialmente um agente duplo sob coação, detalhou a rotina da Casa Grande. Ele confirmou que, sob a sala de armazenamento de grãos, havia um antigo túnel de escoamento de água da chuva que levava diretamente aos fundos da cozinha. O túnel é pequeno, Zé. Um homem da sua altura mal passaria e você com a perna. O tamanho não importa, Zé retrucou pragmático. A minha perna torta será minha desculpa. Eles nunca vão imaginar que um aleijado tentaria essa entrada, mas o túnel só era acessível por dentro da Casa Grande. Eu preciso que você abra a entrada para mim, Maurício. Você tem que ir lá amanhã à noite sob o pretexto de inspecionar os grãos para a próxima colheita. Você desce, remove as travas internas e me encontra no Rio dos Monólitos, a 2 léguas daqui, às 4 da manhã. Eu entro às 5. Se eu for pego, Zé, o coronel me mata lentamente, disse Maurício, horrorizado. E se você não for, o coronel te mata rapidamente. O seu risco é o mesmo, Maurício. Mas com o meu plano você tem uma chance. Se você me trair de novo, eu juro que vou garantir que o coronel saiba que você me deu a entrada. E você vai morrer duplamente traído.
Maurício concordou com a voz embargada. Ele tinha se metido em um jogo onde todos os lados eram letais. Agora Zé precisava da distração. O coronel está te forçando a me caçar na serra, certo? Ele quer que você use todo o conhecimento que tem de mim. Sim. Ele disse para eu encontrar o ponto fraco. Então você vai dar a ele um ponto fraco. Amanhã de manhã você vai enviar um dos seus mercenários de volta à fazenda com uma mentira. Diga que você encontrou vestígios de fogueira e que estou me preparando para atacar um dos postos avançados dele, perto do Morro do Meio-Dia. O Morro do Meio-Dia era o local mais vigiado, um posto de comunicação do coronel. Um ataque ali seria suicídio, mas faria sentido para o coronel. Um ato de desespero do fugitivo. O coronel vai concentrar todos os homens lá esperando o ataque, Zé explicou. E enquanto ele espera o ataque suicida, eu entro pela cozinha e pego o que preciso. Maurício estava espantado com a frieza e a precisão do plano. O Zé que estava à sua frente era uma máquina de estratégia, muito mais perigosa que o Zé violento de anos atrás. A dor física havia refinado a mente. Zé voltou para a serra antes do amanhecer. Rosinha o esperava, tensa. Ele aceitou, Zé confirmou. Rosinha viu o cajado ao lado dele e a faca de caça que Maurício havia deixado. Ela se aproximou e pegou a faca, limpando a terra do cabo de osso. Você vai entrar na casa grande? Preciso. É o único jeito de acabar com isso sem sermos caçados para sempre. Se os papéis estiverem lá, o coronel se destrói com as próprias mãos. Não haverá mais caçada, haverá investigação federal. Rosinha não tentou dissuadi-lo. Ela sabia que essa era a última cartada. Cuida do Tonico, eu volto antes do sol nascer ou não volto mais. Tonico estava dormindo, abraçado a uma manta. Rosinha se inclinou e beijou Zé. Não foi um beijo de paixão, mas um pacto silencioso de vida ou morte. Você me ensinou que o homem da roça pode cair, Zé. Mas quando levanta, levanta diferente. Eu acredito em você. Na manhã seguinte, Maurício enviou a falsa notícia do ataque ao Morro do Meio-Dia. O coronel mordeu a isca imediatamente. Concentrou todos os seus melhores homens no posto avançado, preparando-se para esmagar Zé de uma vez por todas. Ele esperava um tiroteio sangrento, uma demonstração de força. Ele esperava a luta do corpo. Zé estava pronto para a luta da mente. A noite do assalto chegou. Zé vestiu roupas escuras, escondeu a faca de Maurício e, usando o cajado, começou a descida solitária da serra. Ele ia para a casa grande, o coração da serpente. A noite era de lua nova, escura e sem estrelas, perfeita para um fantasma. Zé rastejava pela fazenda Almeida. O silêncio era interrompido apenas pelo grito distante de um pássaro noturno e pelo som constante e doloroso do seu próprio corpo se arrastando. Ele notou a ausência de movimento. O blefe de Maurício havia funcionado. A casa grande estava vazia de capangas, todos concentrados no Morro do Meio-Dia, esperando o ataque que nunca viria. Apenas os vigilantes de rotina e o coronel, confiante de que a ameaça estava longe dali, restavam. Zé chegou ao Rio dos Monólitos às 4 da manhã, conforme o combinado. A água estava baixa, e as pedras lisas tornavam o avanço traiçoeiro para sua perna fraca. Maurício já estava lá. Parecia um cadáver ambulante, o medo havia consumido seu sono. Você veio. Zé sussurrou sem demonstrar alívio. Eu não tinha escolha, Zé. Maurício respondeu, a voz carregada de resignação. O coronel estava eufórico com a notícia do ataque no morro. Ele mandou todos para lá. A casa grande está quase vazia, mas a biblioteca está perto do quarto dele. Ele está dormindo, mas qualquer ruído acorda ele. Os túneis. Eu entrei no paiol e removi a trava do túnel de escoamento. Está aberto. Ele leva aos fundos da cozinha. Você tem que ser rápido. Se o sol nascer, você está morto. Zé olhou para Maurício. O ódio ainda estava lá, profundo e frio. Mas Zé precisava da vida de Maurício para a segunda fase do plano. Vá para a cidade, Maurício. Espere o meu sinal. Se eu sair daqui vivo com os papéis, você volta. Se eu for pego, você se vira e corre para o mais longe possível. Não volte a esta fazenda, em hipótese alguma. Maurício, aliviado por ter saído daquela situação, assentiu e se afastou apressadamente, desaparecendo na escuridão. A lealdade de Maurício não era para Zé, mas para sua própria sobrevivência. Zé se virou para o túnel. Era uma abertura escura, cheia de lama e odores,
Ele deixou o cajado na entrada. Não podia levá-lo. O cajado era seu suporte, mas também sua identificação. Ele teria que rastejar, confiando na força dos braços e na determinação. A entrada no túnel foi um tormento. O espaço era apertado, e a lama fria e úmida irritava a perna ferida. Zé rastejou como uma cobra. Cada movimento era um lembrete da sua limitação. Ele não era mais o Zé que arrombava portas. Ele era o Zé que se esgueirava pelas rachaduras. 15 minutos depois, que pareceram horas, Zé chegou ao final do túnel. A trava estava removida. Ele empurrou a tampa de madeira e emergiu no chão de terra batida da despensa da cozinha. O cheiro de especiarias e gordura velha da cozinha era estranho. Zé se levantou lentamente, apoiando-se na parede. A dor na perna era um fogo, mas ele tinha que ignorá-la. Ele se moveu pela casa grande. As tábuas do chão rangiam sob o peso de um homem que tentava ser leve, mas não podia. A biblioteca ficava no final do corredor principal, ao lado do quarto do coronel. Zé alcançou a porta da biblioteca, não estava trancada. Ele entrou. O cheiro de livros velhos e couro mofado o atingiu. Era uma sala imponente, cheia de riqueza roubada. O cofre, Maurício havia dito, estava atrás da grande estante de carvalho. Zé empurrou a estante. Era pesada, mas ele usou a força combinada dos braços e do ombro para deslizar o móvel centímetro por centímetro. O suor escorria pelo seu rosto. Finalmente a estante se moveu o suficiente para revelar o cofre de ferro, pequeno e antigo, incrustado na parede. O problema não era abrir. Maurício havia lhe dado a combinação. O problema era o tempo. Enquanto Zé girava os discos do cofre, 12 para a direita, 37 para a esquerda, 5 para a direita, a data do aniversário da primeira esposa do coronel, um detalhe que só Maurício saberia. Ele ouviu um som, uma porta abrindo no corredor. O coronel. Zé congelou. O coronel Almeida havia acordado para beber água. Ele andava no corredor descalço, vestindo apenas um hobby. Seus passos eram lentos, mas constantes. Zé não podia se mover. Ele estava agachado em frente ao cofre com as mãos no dial. Se ele tentasse se esconder, faria barulho. A única coisa a fazer era continuar. O clique final da combinação soou abafado, e a porta do cofre se abriu. Zé esticou a mão e puxou a primeira coisa que viu. Um maço de papéis amarelados amarrados com barbante. Ele os enfiou rapidamente dentro da camisa, sob a roupa escura. O coronel parou na porta da biblioteca. Não olhou imediatamente para Zé. Estava olhando para a estante movida. O que é isso? A voz do coronel era grossa, confusa pelo sono. O coronel acendeu a lamparina que trazia e viu Zé. Zé, o fantasma, o aleijado, o homem que ele havia tentado matar. O coronel riu. Uma risada gutural, cheia de descrença e fúria. Zé, você finalmente veio me entregar sua alma, seu cachorro manco. O coronel Almeida não estava armado com um rifle. Ele tinha apenas um candelabro de prata em uma mão e a lamparina na outra. Você rastejou até aqui, Zé? Para morrer na minha sala? O coronel avançou lentamente. Zé se levantou, apoiando-se no cofre. A perna falhou, mas ele se firmou. A dor era imensa, mas a visão do coronel, arrogante e despreparado, era a melhor anestesia. Eu não vim morrer, coronel. Zé disse, sua voz calma. Eu vim buscar o que é meu e o que é de todos. O coronel levantou o candelabro. Você veio buscar sua mulher, seu filho. Eles são meus agora. E você, Zé, é um erro que eu vou corrigir. O coronel avançou para desferir o golpe. Zé não tinha como se esquivar com a perna. Em vez de lutar, Zé usou o cofre. Ele empurrou a porta de metal do cofre com força, fazendo um estrondo alto na sala silenciosa. O barulho atordoou o coronel por um segundo. Zé usou esse momento para fazer o impensável. Ele não o atacou. Ele pegou a lamparina do coronel e a jogou contra a estante de livros, que estava exposta pelo cofre aberto. O azeite espalhou-se, e o fogo começou a lamber os livros secos. O que você está fazendo? Gritou o coronel horrorizado. A minha biblioteca! Seus segredos vão queimar, coronel. E eu tenho cópias na minha camisa. O coronel percebeu o perigo. Não era o fogo que o assustava, mas o que Zé havia pegado do cofre. Devolva seus papéis! O coronel tentou passar pelo fogo incipiente para agarrar Zé. Mas Zé, com a faca de Maurício, cortou a cortina de veludo pesada que pendia ao lado da janela. A cortina caiu sobre a cabeça do coronel, envolvendo-o. O coronel se debateu sob o tecido pesado.
Zé aproveitou a distração. Ele usou a estante semi-movida como ponto de apoio, rastejou até a porta e começou a se arrastar para fora da biblioteca em chamas. O coronel conseguiu se livrar da cortina tossindo e viu Zé fugindo. "Capangas, guardas, ele está aqui, peguem ele!" O coronel gritava, mas seus homens estavam a léguas de distância. Zé estava na cozinha novamente, rastejando para o túnel. A fumaça da biblioteca já se espalhava. Enquanto ele descia no buraco escuro, o coronel, cambaleando, chegou à cozinha. Ele viu Zé mal se movendo na escuridão do túnel. O coronel pegou uma frigideira pesada da mesa e jogou-a com força no buraco. A frigideira atingiu o ar, mas não Zé. Zé finalmente saiu do túnel, pegou o cajado e, apoiando-se nele, forçou-se a correr de forma manca pela escuridão do campo. Ele tinha o que precisava. Na casa grande, o coronel Almeida viu a fumaça se espalhar. A biblioteca queimava. Seus homens estavam ausentes. Seu segredo mais profundo tinha sido roubado por um homem aleijado. A humilhação era completa. O coronel gritava de raiva, prometendo o inferno. Ele sabia que Zé não o mataria com um tiro. Ele o mataria com os papéis. A fuga da casa grande foi mais dolorosa que a entrada. Zé, agora com os papéis nas mãos, mancava de volta para o Rio dos Monólitos, onde o cavalo que Maurício havia deixado para ele o esperava, escondido. A dor na perna era insuportável, mas o peso dos papéis em sua camisa era o combustível para seguir adiante. Ele montou no cavalo com dificuldade e se afastou da fazenda. A visão da fumaça negra subindo da biblioteca do coronel como um farol de vitória silenciosa. Ao chegar na serra, Rosinha o recebeu com tonico. O menino olhava para o pai que mal conseguia descer do cavalo, com admiração e confusão. "Você conseguiu, Zé", Rosinha disse, ajudando-o a se deitar. "Está aqui", Zé murmurou, puxando os maços de papéis amarronzados de dentro da camisa. Eles estavam amassados e sujos de lama, mas intactos. As provas, suborno, fraude de terras, até um esquema de desvio de verbas do governo para a construção daquela estrada que nunca foi terminada. Tudo assinado, tudo datado. Rosinha e Zé passaram as horas seguintes analisando os documentos à luz fraca da fogueira. O coronel tinha sido meticuloso, mas excessivamente confiante. Havia nomes de políticos, delegados, juízes. Era uma teia de corrupção que ia muito além do sertão. "Isso aqui não destrói só o coronel, Zé. Isso derruba a estrutura de poder da região", Rosinha sussurrou, chocada com a extensão do mal. "Exatamente. E é por isso que não podemos entregar isso a qualquer um. O coronel vai ligar para todos os contatos dele. Vão dizer que os papéis são falsos, que fomos nós quem armamos isso." O plano de Zé precisava de um intermediário fora da esfera de influência do coronel. Um homem honesto, incorruptível e com alcance na capital. Zé se lembrou de um nome que ouvira em seus anos de isolamento. Dr. Elias. Um jovem jornalista da capital que havia tentado, anos antes, investigar as irregularidades na fazenda, mas havia sido rapidamente intimidado e expulso da região por ordens do coronel. Ele é a chave. Ele tem a coragem e a plataforma. Mas ele vai nos querer fora daqui antes de publicar qualquer coisa. Zé precisava que alguém levasse os papéis para Elias discretamente. "Eu vou." Rosinha se ofereceu imediatamente. "Você não pode sair daqui, Zé. Sua perna está péssima. E se o coronel souber que você tem os papéis, ele vai varrer a serra com fogo. Eu levo Tonico, vamos para a cidade, e eu encontro Elias. Com Tonico, serei apenas uma mãe fugindo. Ele não vai me procurar na capital." Era o plano mais arriscado, mas o único viável. Zé estava incapacitado, e Rosinha era a única que podia se mover sem levantar suspeitas de uma vingança organizada. Eles dividiram os papéis em duas partes. Uma que Rosinha levaria para Elias, e a outra que Zé esconderia na serra como uma garantia. Zé deu a ela o saco de dinheiro que havia roubado de Tatu. "Isso é para a viagem, e para se esconder na capital até que a história seja publicada." A despedida foi rápida e silenciosa. Zé abraçou Tonico com força. "Você é um homem grande agora, meu filho. Cuida da sua mãe. Eu volto para te buscar quando a poeira baixar." Tonico, mais maduro do que sua idade permitia, assentiu. "Eu sei, pai. O homem da roça não esquece." Rosinha e Tonico partiram antes do amanhecer,
tomando uma rota diferente daquela de Maurício. O coronel Almeida, ao ver os estragos e ao saber que os papéis tinham sido roubados, entrou em um frenesi de fúria. A fumaça da biblioteca era um lembrete físico de sua humilhação. Ele mandou todos os seus homens de volta do Morro do Meio-Dia. Tatu, ainda mancando do ombro, foi encarregado de caçar Zé. Ele está aleijado, Tatu. Ele não pode ter ido longe. Ele está na serra. Encontrem ele, vivo ou morto, mas eu quero os papéis. A fazenda se transformou em um campo de guerra. O coronel não se importava mais com discrição. Ele estava arriscando tudo. Tatu e seus homens cercaram a base da Serra dos Ossos, mas sabiam que entrar no labirinto de pedras era perigoso. Ele está esperando a gente lá em cima, Tatu alertou os capangas. Zé conhece essas pedras, ele vai derrubar rochas em nós. Eles decidiram pela paciência. Cerca e fome. Zé, isolado no alto da serra, assistiu à movimentação. Ele tinha comida para mais uma semana, mas a água estava escassa. Ele precisava de um novo movimento. Maurício, esperando o sinal de Zé na cidade, viu a notícia da queima da biblioteca e soube que Zé havia conseguido. Mas ele também viu o frenesi do coronel e a movimentação da polícia local, toda controlada por Almeida. Maurício temia por sua vida. Ele sabia que o coronel, no desespero, poderia tentar eliminá-lo para evitar que ele revelasse a história do cofre. Ele voltou para a região da fazenda, escondido em um rancho abandonado para esperar. Zé, no alto da serra, precisava de um aliado para quebrar o cerco. Ele usou um espelho de mão para enviar sinais de luz para o Ferreira. Ferreira, assustado com a caçada, levou a mensagem a Maurício. Zé precisa de você, ele tem a sua vida nas mãos. Maurício, vendo-se encurralado entre a fúria do coronel e a promessa de Zé, decidiu que a única maneira de salvar a própria pele era ajudar Zé a derrubar o coronel de uma vez por todas. Ele se encontrou com Zé na serra, arriscando tudo. Zé, o coronel enlouqueceu. Ele está dizendo que você é um terrorista. Ele subornou a polícia local, estão procurando Rosinha na cidade. Rosinha está longe daqui, ela está na capital. Eu preciso de você para uma última coisa, Maurício. Você vai me entregar. Maurício ficou chocado. O quê? Você vai me capturar e me levar para o coronel. Mas você não vai me levar para a Casa Grande. Você vai me levar para o armazém principal, onde ficam os depósitos de açúcar. O armazém principal ficava na beira da estrada principal, longe da fazenda, e era o centro logístico do coronel. Por que lá? Porque se o coronel me tiver nas mãos, ele vai querer me humilhar e me interrogar sobre os papéis. E se ele me tiver lá, eu vou garantir que a sua traição finalmente se complete, Maurício. Você vai me entregar o coronel. Zé tinha um plano final imortal. Ele usaria seu corpo quebrado como isca para atrair o coronel a um confronto final, mas em um lugar onde o controle e o poder de Almeida não seriam absolutos. Maurício retornou à fazenda e, com o rosto marcado por falsa exaustão e suor, se apresentou a Tatu. Eu o encontrei na parte baixa da serra. Ele está ferido e quase sem água. Eu o amarrei e o deixei em um lugar seguro. Ele está fraco demais para resistir. Tatu, cauteloso, questionou Maurício. Por que você não o trouxe? Eu o amarrei e vim avisar. Eu preciso da sua ajuda para trazê-lo. Ele tem que ser entregue ao coronel por mim para provar minha lealdade. Mas é traiçoeiro, mesmo machucado. Tatu, faminto pela recompensa e humilhado pela derrota anterior, aceitou. Ele reuniu 2 homens e seguiu Maurício até o ponto combinado. Zé estava lá, mal amarrado, deitado em uma pedra. Parecia exausto. Ao ver Maurício se aproximar, Zé o olhou nos olhos. Nenhuma palavra foi trocada, mas Maurício entendeu o peso daquele olhar. A segunda e última chance. Tatu chegou radiante. Então o fantasma acabou? Pegou sua última lição? Ele não tem mais força, Maurício disse, chutando Zé de leve no ombro. Era um ato de performance. Eles colocaram Zé, ainda aparentemente inconsciente, na carroça. Vamos para a Casa Grande, Tatu ordenou. Não, Maurício interrompeu com uma autoridade surpreendente. O coronel quer interrogar ele sobre os papéis roubados. A Casa Grande está cheia de fumaça. Leve-o para o armazém principal. É mais seguro e mais discreto. Eu quero estar lá quando o coronel chegar. Tatu, pensando que Maurício estava apenas querendo garantir sua parte na glória e na interrogação, concordou. Eles seguiram para o armazém. Zé estava a caminho do confronto final.
Ele não podia correr, mas tinha forçado o jogo a vir até ele. O armazém principal era um galpão vasto e escuro, cheio de sacos de grãos, feno e principalmente grandes pilhas de açúcar ensacado. O ar era doce e pesado, mas a escuridão era ideal para o plano de Zé. Eles o levaram para um canto isolado do armazém e o amarraram a uma coluna de madeira. Zé mantinha os olhos fechados, fingindo estar quase inconsciente. Tatu e seus 2 capangas esperavam a chegada do coronel, enquanto Maurício, tenso, ficava na entrada fingindo vigiar. Vou avisar o coronel que o prisioneiro está no armazém. Maurício disse a Tatu com a desculpa perfeita para sair. Maurício galopou de volta para a fazenda, não para avisar o coronel, mas para garantir que a segunda parte do plano de Zé estivesse em movimento. Ele encontrou Ferreira, o fazendeiro leal a Zé. Ferreira, prepare o cavalo, Zé está no armazém. Se algo der errado, a culpa é minha. Mas eu não posso mais voltar atrás. É agora ou nunca. O coronel Almeida chegou ao armazém em poucos minutos, dirigindo-se pessoalmente. Ele estava vestido de forma elegante, mas seus olhos estavam injetados de sangue e seu rosto, vermelho de ódio. Ele queria desfrutar da humilhação de Zé. O fantasma! O coronel sibilou, aproximando-se da coluna onde Zé estava amarrado. Você rastejou até aqui, Zé, para morrer de joelhos como um cachorro. Zé abriu os olhos. O coronel ficou momentaneamente abalado pela intensidade do olhar do homem manco. Você queimou minha biblioteca. Roubou meus segredos. O coronel disse, chutando Zé na perna boa. Zé cerrou os dentes, mas não gritou. O que você roubou, Zé? Diga-me onde estão os papéis e talvez eu seja misericordioso e te mate rápido. Os papéis, eles estão seguros, coronel. Zé respondeu, sua voz baixa, mas firme. E eles vão te derrubar. O coronel perdeu a paciência. Ele pegou um pedaço de madeira do chão e o ergueu, pronto para espancar Zé. Tatu, me dê uma faca, eu vou cortar a língua desse mentiroso. Tatu estava ao lado, sorrindo de forma sádica. Ele estava prestes a entregar a faca ao coronel, quando o som de cascos de cavalo parou na entrada do armazém. Maurício entrou apressadamente, parecendo aterrorizado. Coronel, rápido! Os homens de Tatu estão vindo do Morro do Meio-Dia. Eles viram Rosinha e o menino. Ela está tentando fugir pela estrada velha. Tatu mentiu. Ele não a capturou. O coronel parou. A notícia da fuga de Rosinha e a traição de Tatu o atingiu como um soco. Ele não podia perder a mulher e o filho. Eles eram a última peça de seu orgulho. Tatu, você mentiu para mim? O coronel rugiu. Tatu, confuso e pego de surpresa pelo plano de Zé, tentou se defender. Não, coronel, eu juro, Maurício está mentindo. Coronel, Maurício não está mentindo, Zé interveio com um sorriso de escárnio. Rosinha e Tonico estão longe na capital com os papéis. Se você não me matar agora, você nunca os pegará. Seu império está desmoronando, coronel. E você vai pagar por tudo. O coronel foi dominado pela fúria. Ele pegou a faca de Tatu. Se eu não posso ter os papéis, eu terei seu sangue. Ele avançou sobre Zé, pronto para esfaqueá-lo no peito. No exato momento em que o coronel ergueu a faca, a porta do armazém se abriu com um estrondo. Não era Ferreira. Era o mensageiro que Zé esperava. Doutor Elias, o jornalista da capital, acompanhado por 3 homens que pareciam guardas particulares, e um fotógrafo. Coronel Almeida! Elias gritou, o flash da câmera disparando. Sou Elias, do Jornal do Progresso. Fomos informados que o senhor está mantendo um homem ferido em cativeiro para interrogatório ilegal. Exigimos a libertação imediata e a prova de vida. O coronel Almeida congelou. Seus olhos se arregalaram. A presença do jornalista com o fotógrafo e os homens da lei era o seu maior pesadelo. Ele olhou para Zé amarrado, e a conexão foi imediata. Rosinha havia chegado ao Dr. Elias e havia enviado uma equipe de resgate, usando a informação que Zé lhe dera sobre o armazém. Isto é uma invasão! O coronel gritou, escondendo a faca atrás das costas. Invasão é o que o senhor faz com as terras alheias. Soltem o prisioneiro! Elias ordenou aos seus guardas. Tatu, tentando salvar o coronel, avançou sobre Elias. Não se meta, seu rato de cidade. Foi então que Maurício agiu. Em vez de ajudar Tatu, Maurício pegou um saco de açúcar, abriu e jogou o conteúdo nos olhos de Tatu. O açúcar, fino como areia, cegou Tatu temporariamente. Maurício, seu traidor! Tatu gritou. Maurício então se virou para o coronel,
que estava chocado demais para reagir, e gritou para os jornalistas. Este homem, Maurício apontou para o coronel. Ele me forçou a trair meu amigo. Ele tentou matar Zé 3 anos atrás. Ele roubou a criança de Zé. Ele é o monstro aqui. O coronel Almeida, cercado pelo fogo e pela traição, estava sendo desmantelado em tempo real. Os guardas de Elias avançaram, e houve uma rápida briga com os capangas restantes. O fotógrafo continuava disparando o flash. O coronel tentou fugir, correndo para a saída lateral. Pare, coronel, eu tenho os papéis, Zé gritou da coluna. O coronel parou, virando-se. Ele viu Maurício agora lutando contra os capangas, tentando manter a ordem. Ele percebeu que Maurício estava garantindo sua própria sobrevivência. Eu te pegarei, Zé. E você, Maurício, eu juro que você vai apodrecer no inferno. O coronel fugiu do armazém, montando no seu cavalo e galopando em direção à fazenda completamente desmoralizado. Ele não podia arriscar ser preso com o jornalista presente. Os homens de Elias desamarraram Zé. Zé mal conseguia ficar em pé, mas estava vivo e vitorioso. Doutor Elias, um jovem magro de óculos, estendeu a mão para Zé. Rosinha é uma mulher de fibra, Zé. Ela me deu o suficiente para iniciar o resgate e me falou onde o senhor estaria. Ela disse que o senhor teria as provas. Ela não mentiu. Zé respondeu entregando os papéis que ele havia escondido na serra, a cópia de segurança, para um dos guardas, para que fossem autenticados. A poeira começou a baixar. Os capangas de Tatu foram subjugados. Tatu estava atordoado, cego pelo açúcar. Maurício, sujo e ofegante, parou ao lado de Zé. Ele havia cumprido sua parte, garantindo a entrada do jornalista e ajudando a desarmar a situação. Eu te salvei, Zé, eu fiz o que você pediu. O coronel fugiu. Zé olhou para Maurício. O ódio não havia diminuído, mas a necessidade de justiça tinha sido satisfeita. Você se salvou, Maurício, mas eu prometi que você pagaria por seus crimes e o coronel te deu a prova. O suborno, a traição de nossa amizade. O que você fez para se salvar agora não apaga o que você fez a mim. Maurício empalideceu. Mas você disse que me entregaria vivo à lei. E eu vou, Zé confirmou. Ele se virou para Dr. Elias. Doutor, este homem, Maurício, é cúmplice do coronel. Ele tem informações sobre todos os esquemas. Ele também subornou e vendeu meu filho ao coronel. Quero que ele seja preso e julgado pela lei. Maurício tentou correr, mas os guardas o seguraram. Zé, você me usou, eu te salvei! Maurício gritou chorando. Você me usou primeiro, Maurício. A justiça do sertão é lenta, mas não perdoa a traição. Zé tossiu, cuspindo poeira. A lei vai cuidar de você, e o coronel vai te odiar pelo resto da vida. Essa é a sua punição, Maurício, viver com medo. A vitória não era doce, mas era justa. Zé, apoiado no cajado, mancava para a saída, deixando o armazém, a cena da sua vitória e da queda de seus inimigos. Ele não tinha matado ninguém com a força, mas os havia derrotado com a inteligência e a traição mútua. A reportagem do Dr. Elias explodiu na capital, e a queda do coronel Almeida foi rápida e estrondosa. As provas que Zé havia roubado eram irrefutáveis. A fazenda Almeida foi rapidamente invadida pela Polícia Federal e por oficiais de justiça. O coronel, acostumado à impunidade, tentou fugir, mas foi capturado a poucas léguas da fronteira, sem a dignidade que tanto prezava. Ele seria julgado e despojado de suas terras e de seu poder. Maurício, preso e interrogado, deu todas as informações restantes, cavando um buraco ainda mais fundo para o coronel, mas selando seu próprio destino. Longa pena por cumplicidade e fraude. Zé, ferido e esgotado, permaneceu escondido com Ferreira por mais alguns dias, até que Dr. Elias garantiu que o coronel não tinha mais como alcançá-lo ou a Rosinha. O sertão, enfim, estava silencioso. A viagem de Rosinha e Tonico de volta foi de triunfo silencioso. O Dr. Elias providenciou segurança e a certeza de que eles chegariam em segurança. Eles encontraram Zé na casa de Ferreira, que agora não temia mais o coronel. O reencontro não foi dramático, mas profundo. Rosinha se ajoelhou ao lado de Zé, cujos olhos estavam cansados, mas cheios de luz. Acabou, Zé. O coronel está preso, você venceu, ela disse, a voz cheia de emoção. Nós vencemos. Você manteve minha honra viva. Você é a mais forte de nós dois, Rosinha. Tônico correu para Zé.
Não havia mais a confusão de quem era aquele homem. Ele era o pai que a mãe sempre descrevera. Corajoso, lutador. Você não precisou correr, pai, disse Tonico. Você só precisou pensar. Zé sorriu puxando o menino para perto. É isso, meu filho. A cabeça às vezes vale mais que a perna. Com a queda do coronel, as terras roubadas foram liberadas para investigação. Zé não queria mais a fazenda Almeida. Ele queria apenas a paz. O juiz, ao analisar o caso, reconheceu o direito de Zé sobre as pequenas terras que o coronel havia tomado dele anos antes. Zé tinha o direito de voltar para sua própria roça. Nós vamos embora daqui, Rosinha, para o nosso pedaço de terra. Onde Tonico pode crescer sem o nome Almeida perto, Zé decidiu. Antes de partir, Zé fez uma única visita ao que restava da Casa Grande, agora cheia de oficiais e documentos. Ele não sentiu satisfação ao ver o local vazio, apenas o peso de tudo que havia custado. Ele parou perto do paiol, onde o túnel de escoamento ainda estava aberto. O túnel que o coronel nunca havia notado, e que havia sido a porta de entrada para sua destruição. Zé olhou para o horizonte. O sertão continuava vasto, cruel e belo. Ele havia aprendido a lição. A roça ensina a viver e a sobreviver. Meses se passaram. Zé, Rosinha e Tonico estavam na sua pequena roça reconstruindo a vida. A perna de Zé nunca se recuperou totalmente. Ele continuaria manco, dependente do cajado. Mas agora, o cajado não era mais um símbolo de fragilidade, mas de resiliência. Era a ferramenta do homem que havia derrotado um coronel não com a força dos braços, mas com a astúcia da mente. Zé, sentado na varanda, observava Tonico. Agora um garoto feliz brincando na terra. Rosinha se sentou ao lado dele. Você está pensando no coronel? Não. Estou pensando em Maurício. Ele vai passar anos na cadeia. Ele foi o único que eu não consegui perdoar, Rosinha. A traição de amigo dói mais que a bala. Você fez a justiça, é o que importa, e nós estamos livres. Zé pegou o cajado e o apoiou no chão de terra. Eu perdi minha força, Rosinha. Mas ganhei a certeza de que o poder não está nas armas ou no dinheiro. Está na verdade e na paciência. Ele olhou para a perna ferida. Ela nunca mais seria a mesma. A vida me quebrou, mas me refaz. A roça me ensinou a esperar. E agora a esperar o novo sol. Zé era de fato um homem diferente. Ele não era mais o jovem impulsivo e forte. Era o sobrevivente, o estrategista, o homem que provou que mesmo o sertão mais cruel pode ser domado pela inteligência e pelo amor de uma família. A história de Zé e Rosinha se tornou uma lenda sussurrada. A prova de que a justiça pode demorar, mas ela sempre chega. Muitas vezes de onde o opressor menos espera. O homem da roça pode cair, mas quando levanta, levanta com um plano. O sertão respirava em paz. Mas o silêncio era novo e frágil. Zé estava sentado sob a sombra de um juazeiro, no pedaço de terra que Rosinha insistiu em chamar de recomeço. Não era grande nem rico como a fazenda Almeida, mas era deles. Os meses de trabalho duro haviam trazido um alento. Zé não podia mais puxar o arado, mas ele era o arquiteto. Ele supervisionava a construção, ensinava Tonico a plantar e a ler as nuvens, e, sobretudo, ensinava-o a pensar. A perna de Zé era uma linha constante de dor surda. O cajado não era mais apenas um apoio, era parte de seu caminhar, um novo membro. Às vezes, ao final do dia, ele sentia uma pontada de luto pelo homem que foi, o homem que podia correr e lutar. Mas o luto passava rápido, substituído pela gratidão pela vida que ele havia conquistado com a astúcia. Rosinha estava plantando sementes de milho perto do riacho que serpenteava a propriedade. Sua beleza, que o coronel tentara ofuscar com a miséria, era agora iluminada pela liberdade. Ela cantava uma canção antiga, e a melodia chegava suavemente até Zé. Tonico, agora com quase 6 anos, não era apenas um menino. Era a semente do futuro. Ele não tinha memórias do coronel ou da Casa Grande, apenas da serra, do fogo na biblioteca e, o mais importante, da coragem de seus pais. Ele tratava o cajado de Zé com reverência, não como um sinal de fraqueza, mas como a arma que venceu a guerra. Um dia Zé estava na varanda limpando a faca que Maurício havia devolvido,
o cabo de osso de veado reluzindo sob o sol. O objeto era um lembrete físico da traição. Rosinha se aproximou vendo a tensão no rosto de Zé. Você ainda pensa nele, não é? Ela perguntou sentando-se. Eu penso em como a ganância pode apodrecer a alma de um homem que cresceu comigo, Rosinha. Maurício não era mau. Ele era fraco. E o coronel sabia como usar essa fraqueza. E o coronel? Ele está apodrecendo na cadeia pagando pelos seus crimes. Doutor Elias me mandou a notícia. Os esquemas dele vieram à tona. Ele perdeu tudo. E pior para ele, perdeu o nome. Zé percebeu que a vingança não estava na morte, mas na ruína total do orgulho do coronel. Ser tirado de suas terras, desmoralizado e preso por um homem que ele considerava um verme, era um castigo muito maior que qualquer tiro. A lei o pegou, Zé, mas o que mais me orgulha é que você não se tornou igual a ele. Você não se afundou no ódio. Você usou a cabeça para preservar sua honra, não para destruí-lo com as mãos. Zé sorriu. Eu aprendi. O sertão tem a lição que precisamos. Se você tentar brigar com a seca, você morre. Se você aprender a esperar a chuva, você sobrevive. Zé e Rosinha sabiam que a liberdade tinha um preço. O constante estado de alerta. Embora o coronel estivesse preso, havia antigos capangas, antigos comparsas, que poderiam guardar rancor. Eles investiram o dinheiro roubado de Tatu em um pequeno sistema de segurança e comunicação. Rosinha, com sua inteligência prática, havia aprendido a ler e escrever na Casa Grande, e agora era ela quem administrava o pouco dinheiro e mantinha contato discreto com o Dr. Elias, garantindo que a justiça fosse mantida. Zé havia se transformado em um mentor. Ele não podia fazer o trabalho braçal, mas podia ensinar. Pequenos fazendeiros da região, que haviam sofrido nas mãos do coronel, vinham buscar seus conselhos. Eles não viam o aleijado, mas o sábio. Eles vêm porque você é a prova de que o homem pequeno pode vencer o coronel. Rosinha disse uma vez. Você é o símbolo da resistência. Zé nunca buscou ser um símbolo. Ele apenas buscou sua família. Em uma tarde quente, Zé estava com Tonico, ensinando-o a construir uma pequena cerca para o galinheiro. Pai, o que você vai fazer com este cajado quando a perna estiver melhor? Tonico perguntou, segurando o cajado com as duas mãos, examinando-o. Zé parou o trabalho. A perna nunca vai ficar melhor, Tonico. Mas isso aqui, esse cajado, nunca mais vai ser só madeira. Ele me lembra que a força verdadeira não está em quão rápido você corre, mas em quão bem você se equilibra quando tudo tenta te derrubar. Zé pegou o cajado. Mas eu quero te dar um presente, meu filho. Ele estendeu a Tonico a faca de caça de Maurício. O cabo de osso de veado limpo e reluzente. Esta faca tem uma história feia. Ela foi dada com amizade e usada em traição. Mas eu a limpei. Eu quero que você a tenha. Não para caçar, não ainda. Mas para que você se lembre do que o seu pai teve que fazer para sobreviver. Tonico aceitou a faca, segurando-a com cuidado. Eu vou honrá-la, pai. Zé sorriu. Era o maior presente que ele poderia dar ao filho. Não uma herança de terras ou ouro, mas uma herança de caráter e resiliência. Você vai construir a sua própria história, Tonico, sem ódio. Você será forte, mas não como o coronel. Você será justo, mas não como Maurício. Você será o que o sertão precisa, o homem que se levanta e usa a cabeça antes dos punhos. A vida seguiu, simples e dura como a roça. Zé e Rosinha haviam encontrado a paz não na ausência de problemas, mas na força da união. Eles haviam perdido anos, sofrido feridas permanentes, mas haviam vencido a escuridão. O homem da roça tinha caído e se levantado. E ao se levantar, ele plantou a semente da justiça no solo seco, garantindo que o seu filho, Tonico, crescesse sob um novo sol, onde a maldade dos coronéis não mais teria poder sobre o destino dos homens. E essa era a verdadeira vitória de Zé.